Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos. Aqui vos fala o pastor Ezequiel, como vocês já conhecem, né? Os irmãos aí que nos seguem. E hoje, segunda-feira, estou de folga e eu quero trazer algo da parte de Deus para os irmãos. E nossos irmãos sabem que o nosso intuito é propagar a palavra de Deus, né? A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento, né? E nada mais justo e importante é pregar a palavra de Deus. O Senhor nos deixou uma missão, e essa missão é pregar a palavra, é proliferar a palavra de Deus, a qual somente ela liberta, somente ela salva, somente ela tem o poder de trabalhar nos nossos corações. Amém? Trazendo arrependimento, reconhecimento, que precisamos de um Deus, que precisamos de um Salvador. E esse Salvador está de braços abertos para nos receber. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que tocou muito no meu coração. Nessa semana que passou, sexta-feira, se não me falha a memória, é isso mesmo, sexta-feira, eu estava em Sorocaba e estava conversando com um rapaz onde nós nos encontramos lá em Sorocaba, e nós estávamos conversando e quando nós começamos a conversar, ele se apresentou que era evangélico, e eu falei, que bênção, também sou evangélico, eu dei a paz do Senhor para ele. E começamos a conversar sobre as coisas de Deus. E nessa conversa, ele falou para mim que não sabia porquê, mas ele sentiu de compartilhar algo comigo. E eu disse, poxa, que bênção, né? Estou à sua disposição, estou aqui com os meus ouvidos abertos. Pode, se eu puder te ajudar. Pai, Senhor Elisama, Deus abençoe, viu, filho? A sua vida, a sua família. E aí ele começou a conversar comigo e ele começou a expor algo que ele falou que já fazia 15 anos que ele é evangélico, estava indo, congrega num determinado ministério. Não perguntei o nome da igreja. E algo me chamou muita atenção, que ele falou assim, que ele sentiu de conversar esse assunto comigo. E ele disse assim, não me apresentei que eu era pastor, só falei que eu era evangélico, né? Espero Jesus voltar. Aí ele disse assim para mim, que faz 15 anos que ele é evangélico e que ele tinha uma certa dificuldade. Eu falei para ele, mas que tipo de dificuldade? É material, espiritual? Ele falou assim, não, é mais... Ele falou assim, irmão, se Deus sentir de falar para você, eu vou falar. Ele falou para mim que hoje ele tem 37 anos. E ele disse para mim que ele vai na igreja, ele canta, ele toca, ele participa dos grupos, ele é ativo, mas faz 30 anos, irmãos, faz 30 anos que ele é viciado em pornografia. Isso mesmo, pornografia. E aí ele sentiu de compartilhar isso comigo, que ele busca a libertação. Aí eu disse para ele assim, quando foi que você começou? Eu falei, se você tem 38 anos, faz 30 anos que você é viciado em conteúdos pornográficos, então, na minha matemática, a pornografia foi apresentada para você com 8 anos. Ele falou, exatamente. A pornografia foi apresentada para mim quando eu tinha 8 anos de idade. E ele falou que a partir daí, até hoje, irmãos,
ele não consegue se desprender desta coisa maléfica que é a pornografia. E nesta tarde eu quero ser bem, não vou ser extensivo, quero ser bem rápido. Eu quero... E Deus me deu uma palavra para ele, né? E assim que Deus me deu essa palavra para ele lá, eu quero trazer aqui para os irmãos, porque, irmãos, algo me tocou muito. Deus abençoe Marilene, viu? Irmã Marilena, Deus abençoe o seu esposo, o pastor Josué, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que obra linda, né, irmãos? Deus fez na vida desse homem de Deus, pastor Josué, né? Deus abençoe a sua vida, viu? A irmã Marilene foi um canal de bênção na vida desse homem de Deus. Deus abençoe. Então, irmãos, isso me tocou muito, isto me chocou muito. E até hoje, de sexta-feira para cá, isso tem me incomodado muito. E ali, conversando com ele, o Espírito Santo falou comigo, assim, né? Que ainda existe muitas pessoas evangélicas que estão presas em conteúdos pornográficos. Isso mesmo. Tem muitas pessoas evangélicas que estão presas ainda em conteúdos pornográficos. Ou seja, porque nós temos que olhar esse conteúdo pornográfico, que é o mercado pornográfico, que é a pornografia, como um vício. Como um vício. E assim como Deus me deu uma palavra para aquele jovem, que ainda é jovem, 38 anos, né? Não perguntei para ele como que foi que apresentaram a pornografia para ele com 8 anos de idade, não sei se ele foi abusado, não sei, irmãos. Não sei, não tive coragem de perguntar, mas uma coisa eu falei para ele, ele chorou bastante. E no final de tudo eu falei assim, olha, depois que você fizer tudo isso que eu vou expressar aqui para os irmãos nessa live, procure o seu pastor. Seja sincero, seja humilde, reconheça o seu problema, você precisa de ajuda, tanto espiritual como também social. Procure, porque isso daí, irmão, é só quem passa que sabe o que é isso, né? Nós não podemos julgar. Mas aí eu falei no final, procure o seu pastor e ele vai te orientar, né? Vai orar com você. Eu quero expressar nessa tarde sobre esse assunto, sobre o que a Bíblia diz sobre a pornografia. Tá bom? Vamos lá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu coloquei assim, ó. Depois que eu cheguei, né? Isso foi na sexta-feira. Eu coloquei assim. A Bíblia diz que pornografia é má. A Bíblia diz que pornografia é má. Para nós usarmos como base esse assunto, lá no livro de Mateus, eu marquei aqui Mateus capítulo 5, e o versículo 28, é um versículo bem conhecido no meio de nós, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 28 diz assim: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. E com ela, Mateus 5, 28, diz que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então eu coloquei assim, a pornografia é pecado e pode destruir relacionamentos saudáveis. Isso mesmo, a pornografia é pecado e pode destruir relacionamentos saudáveis. Mas pela graça de Cristo, uma pessoa pode ser liberta ou se libertar desse vício através de uma ajuda espiritual e através de uma força de vontade e através da palavra de Deus. São essas três coisas que nós temos que entender. Queremos mudar, buscar ajuda espiritual e buscar ajuda dentro da palavra. Amém? Então, Mateus 5, 28 diz assim, diz que qualquer que
olha para uma mulher e deseja ou desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui eu coloquei assim, hoje não vai dar tempo de nós falarmos sobre isso, mas eu posso voltar e colocar base bíblica, tá? Então, pelo menos 8 pecados nós cometemos sempre quando olhamos algo pornográfico. No mínimo, nós cometemos 8 pecados, no mínimo, quando nós olhamos para algum conteúdo pornográfico. Eu coloquei assim. Primeiro, pecado que nós cometemos quando olhamos para algum conteúdo pornográfico. Pecado de idolatria. Isso mesmo, pecado de idolatria. Segundo, pecado de adultério, como diz Mateus 5:28. Terceiro, pecado do engano. Quarto, pecado do roubo. Isso mesmo, pecado do roubo. Quinto, pecado da ganância. Pecado da ganância. Sexto, pecado da preguiça. Pecado da preguiça. Sim, pecado da preguiça. Sétimo, pecado de agressão sexual. Sétimo, pecado de agressão sexual. E o oitavo é o pecado de ignorar o Espírito Santo de Deus. Depois, na próxima segunda, eu posso até trazer referências bíblicas sobre esse 8 pecados, no mínimo, que nós cometemos quando olhamos algum conteúdo pornográfico. Amém? Vamos lá, então? Primeiro, o que é pornografia? O que é pornografia? Eu coloquei assim. Pornografia é imagem, vídeos ou até livros. Isso mesmo, ó. O que é pornografia? Eu coloquei, pornografia é imagens, está ligado em imagens, está ligado em vídeos ou até livros que incitam de propósito desejos sexuais. Então, pornografia é isso. É vídeos ou até livros ou imagens que incitam de propósito desejos sexuais, tá? Você vê que a coisa é tão grave que existe pessoas, irmãos, que só tem desejo por outro homem. Existe mulher que ela só vai ter desejo pelo esposo, ou esposo que só vai ter desejo pela esposa se realmente assistir a algum conteúdo pornográfico. Para você ver que como isso é psicológico, como isso é diabólico, como isso é má. Então, existem pessoas assim, que só têm desejo pelo seu cônjuge se assistir um conteúdo pornográfico. Então, para você ver que a coisa é muito séria, tá? Então, vamos lá. O que é pornografia? Pornografia é imagem, vídeos ou até livros que incitam de propósito desejos sexuais. O vício, o vício, o vício é tudo igual. Vício de beber, vício de fumar, vício de roubar. Então, o vício tem as mesmas características. Então, como que começa um vício? Normalmente começa com as coisas que parecem inofensivas. Eu marquei aqui. Então, como que começa um vício? O vício normalmente começa com coisas que parecem inofensivas. Por exemplo, deixa eu dar só um traguinho no cigarro. Amanhã já não é um traguinho, amanhã já é um maço. Aí o cigarro já não sustenta, aí vai para a bebida. E para a bebida vai para as drogas, e assim sucessivamente. Então, o vício normalmente começa com as coisas que parecem inofensivas, tá? Por exemplo, na área, vamos tratar da área da pornografia. Então, vamos olhar a pornografia como vício, como um vício. Então, como que ela começa? O vício normalmente começa com coisas que parecem inofensivas. Exemplo, como uma imagem de uma mulher nua. O que tem a ver uma mulher nua? Começa assim, né? Então, o vício começa com coisas que parecem inofensivas, como imagem de uma mulher nua, que depois levam a conteúdo cada vez mais explícito. E é verdade, né? Então, a
pornografia é imagem, vídeos ou até livros que incitam de propósito desejos sexuais. E todo vício começa com uma coisinha que parece que, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é normal, né? Ver um seio, ver um homem nu, ver as nádegas de um homem, né? Quantas novelas que principalmente da Rede Globo, que tinha aquelas aberturas de novela, lembra? Pelado, nunca a mão no bolso, aquela tieta que parecia. Então, normalmente, o vício normalmente começa com as coisas que parecem inofensivas, né? Como a imagem de uma mulher nua, que depois eu coloquei aqui, que depois levam a conteúdo cada vez mais explícito. No livro só para os irmãos entenderem, no livro de 1 Coríntios, coloquei aqui, acho que 1 Coríntios 6, que ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 6, e o versículo 18, diz assim, 1 Coríntios 6, 18, diz assim: fugir da prostituição, 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição, todo pecado, quando a Bíblia fala homem, está falando de homem e mulher, tá? Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. O 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro também de 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 10, do versículo 23 a 25, diz assim, também, tem lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, e aqui no capítulo 6 também de 1 Coríntios, onde nós já estamos, no versículo 12 e 13, né? No versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 12 e 13. Então nós podemos ver aqui que Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, e muitas pessoas se baseiam nisso para errar. Não, todas as coisas me são lícitas. Sim, todas as coisas você pode fazer, você tem opção de escolha. Você tem opção de escolha. Eu coloquei aqui, foi aonde esta pessoa que nós conversamos na sexta-feira usava como base. E aí, Paulo, ele é bem taxativo, ele diz, tudo me é permitido, tudo nos faz entender que nós somos livres. Quando nós pegamos a introdução desse versículo, todas as coisas me são lícitas. Sim, você é livre para fazer o que você quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Tudo é permitido, tudo nos é permitido. Deus nos deixou uma condição que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Nós temos essa condição de escolher se nós queremos comer as coisas doces ou as coisas azedas. Se nós queremos comer as coisas frágeis ou as coisas mais firmes. Tudo nós temos direito de escolha. É um direito seu, é um direito meu. Como votar, você escolhe em quem você votar. Né? Então, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo fala todas as coisas que são lícitas. Mas Paulo, ele nunca deixou eu e você com a nossa mente confundida. Paulo, ele ensinava algo que tinha começo, meio e fim. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, sim, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, aqui dá a entender que nós somos livres de fazer o que nós quisermos. Tudo nos é permitido a fazer. Se você quiser matar, você mata. Se você quiser roubar, você rouba. Mas tem coisas que não convêm. E Paulo fala,
e eu não me deixarei ser dominado por elas. E diz assim, eu coloquei assim, tudo me é permitido. Nos faz entender que somos livres, como esse rapaz que eu conversei colocou isso na cabeça dele. Então tudo nos é permitido, tudo nos faz entender que nós somos livres. Sim, tudo nos é permitido. Aí eu coloquei assim, ó, a passagem bíblica que citou, que eu acabei de citar, quer dizer que nada nos impede de fazer algo. Somos livres para escolher, mas saiba de uma coisa. Eu coloquei assim, saiba de uma coisa. Essas escolhas terão consequências para a nossa salvação. E não nos convém fazer por esse motivo. Então, todas as coisas não são lícitas. Você pode fazer o que você quiser. Só que tem uma coisa. Todas as escolhas, irmãos, haverá uma consequência. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, quando nós pegamos algumas das referências bíblicas, para nós entrarmos aqui, ó, está lá em 1 João 2,16, que fala sobre a prostituição que está ligado na pornografia. Você quer ver, ó? 1 João 2,16 para nós. É coisa de 20 minutos essa live, ó. Quer ver, ó? 1 João 2,16 diz assim, quer ver, irmãos, ó? 1 João 2,16, olha o que diz aqui, ó. 1 João 2,16. Aqui, diz assim. 1 João 2,16. Deixa eu achar aqui. Achei. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Aqui também, ó, eu coloquei aqui, ó, outro versículo, Salmo 119, 9 e 10. Salmo 119, vejamos. Salmo 119, os versículos que eu li para ele lá, viu? Salmo 119, do 9 ao 10, diz assim, ó. Você quer ver? Vou achar aqui. Aqui. Salmo 119, do 9 ao 10. Eu falei para ele assim, ó, que ele estava buscando uma libertação. Aí eu coloquei esse versículo, Salmo 119, 9 e 10. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Aí o 10 diz assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Aqui também no livro de Gálatas 5,16 diz assim, ó, só para nós termos algumas referências, Gálatas 5,16 diz assim, eu gosto de ler na Bíblia, os irmãos veem que nós estamos usando referências da Bíblia, tá? Gálatas 5,16. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Gálatas 5,16. Louvado. Então, irmão, aqui, Gálatas 5,16 diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tá? Então, são alguns versículos que nós tomamos como base, né? Aí tem também lá em Efésios 5,3, Atos 15, 20, Tito 2, do 11 ao 12, né?
Então, tem várias referências bíblicas que falam da concupiscência da carne, né? Então, são algumas referências bíblicas, porque a pornografia, ela está ligada na prostituição. A prostituição está ligada na luxúria. E a luxúria está ligada à lascívia. Você vê que é uma cadeia de pecado, né? Então, eu até marquei aqui, ó. O que é luxúria? Luxúria significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. A luxúria é vista como um vício também, para você ver que é bem ligado, né? A luxúria é vista como um vício. Portanto, é o oposto da virtude e da castidade. Também é considerada a satisfação desregrada dos desejos sexuais. Então, a luxúria também é conhecida também, ela é considerada como a satisfação desregrada dos desejos sexuais. É um excesso de busca insaciável pelos prazeres carnais, é uma sensualidade extrema. Então você vê que a prostituição, ela está ligada na pornografia. A pornografia está ligada na luxúria. E a luxúria está ligada na lascívia. Se você pegar o sinônimo de lascívia, ó, devassidão, libertinagem, sensualidade, concupiscência, obscenidade, né? Então são várias coisas que generalizando a pornografia, a lascívia, a luxúria, a prostituição, tudo se resume na prostituição. Então, para você ver que é algo que vem para cegar, é algo que vem para escravizar o ser humano. Então, eu disse para os irmãos, o que é pornografia? Pornografia é imagem, vídeos ou até livros que incitam de propósito desejos sexuais. Então, a pornografia como vício, como todos os outros vícios, ela começa com as coisinhas que não têm importância. Ah, só um cigarrinho, só um golinho, só uma cervejinha, só uma pinguinha. Né? A hora que você vê, você está dominado por ela, né? Aí daquele comecinho, daquele pouquinho, daquele golinho já vira uma latinha, daquela latinha já vira um fardinho, daquele fardinho já vira um uísque, do uísque e assim sucessivamente. Eu estou falando do vício, irmão. Amém? Então, assim também é o vício da pornografia. Começa com uma coisa simples que parece que não tem nada a ver, né? É só uma imagem de uma mulher nua, o que tem isso, né? E depois, a hora que você for ver, você já está lá buscando conteúdos, né? Cada vez mais explícito, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ver pornografia é uma forma de luxúria, aí. E ou não controlar de desejos sexuais impuros. A Bíblia claramente diz que devemos lutar contra esses desejos e até fugir deles. Foi onde nós falamos de 1 Coríntios 6,18. Paulo deixou bem claro. Tudo me é lícito. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você é livre. Mas lembrando que cada escolha terá uma condição. Cada escolha terá uma consequência. Cada escolha terá uma consequência, né? Então, ver pornografia é uma forma de luxúria e de não controlar os desejos sexuais impuros. A Bíblia claramente diz que devemos lutar contra esses desejos até fugir deles. Eu coloquei assim, ó, é importante lembrar que muita pornografia na internet é resultado de tráfico e trabalho de escravo de outros seres humanos. Isso já foi até provado em estatísticas. Viu? Em pesquisas, que é importante você saber, como eu também, nós todos seres humanos saber, que quando nós damos ênfase, quando nós abrimos a porta dos nossos olhos, dos nossos materiais eletrônicos para esses conteúdos pornográficos, é importante lembrar que muita pornografia, nem todas, mas muitas pornografia na internet é resultado de tráfico e trabalho
de escravo de outros seres humanos. Quantas pessoas que estão sendo escravizadas, quantas pessoas que estão sendo presas, estão sendo encarceradas para praticar atos pornográficos, para trabalhar na área pornográfica. Nós sabemos que existe até tráfico, né, de pessoas que são sequestradas para trabalhar na área pornográfica, para praticar, né, conteúdos pornográficos. Então é importante você saber também que todos aqueles que têm esse vício está participando, né, também dessas escravidão, desse tráfico, né, de pessoas, de criança, de pessoas adultas, de pessoas criança, para essa área da pornografia. Tem um livro, se não me falha a memória, Romanos 8, quer ver, ó? Romanos 8, acho que é 8,16, diz assim, quer ver? Deixa eu lembrar aqui, o Espírito Santo fez lembrar de um versículo, diz assim, ó, acho que Romanos capítulo 1 e o versículo 16, deixa eu só ver aqui, irmão, só um minutinho, se eu lembro onde que está aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver. Romanos, ó, olha como o Espírito Santo é lindo, né? Romanos 1 e o versículo 32. Aqui fala das condições, né? A depravação do ser humano, a idolatria e a depravação, porque aqui não vai dar tempo, mas a prostituição, a prostituição, a lascívia, a luxúria, está ligado junto com a idolatria. Você sabia disso? O que é idolatria? Tudo aquilo que você busca uma felicidade e prazer em outros deuses. Você busca outras coisas para te satisfazer, né? Então, é um tipo de idolatria também. Mas no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, fala da idolatria e a depravação dos gentios. E aqui no versículo 32 diz assim, ó, depois que o apóstolo Paulo, ele descreve todas as condições, as depravações, as idolatrias, que é um tipo de depravação também, que é um culto ao demônio, aqui fala assim no versículo 32, os quais conhecendo a justiça de Deus, Romanos 1, 32, aos quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também que consentem aos que as fazem. Então você vê que é algo muito forte. Então nós vemos aqui que é importante nós lembrarmos que a pornografia, em muitos casos de conteúdos pornográficos, está ligado em resultado de tráfico, de trabalho escravo. O que é trabalho escravo? É pessoas que não podem se sair, morrem. Né? São pessoas enganada. Você vai trabalhar lá em Portugal, por exemplo, numa casa de família. Chegar lá não é nada disso. Extravia o caminho e vai ser uma pessoa refém, escrava, praticando este ato, né? E se não tem como fugir, e aí, né, nós não, misericórdia, né? Mas muitas pessoas que dão ênfase a conteúdos pornográficos, né? Que são viciados nesses atos, contribui também para essas condições. E aqui no livro de Romanos 1, 32, nós vemos aqui, não somente os que fazem, mas também que consentem e as que fazem, não herdarão o reino dos céus. Então nós vemos aqui, ó, eu coloquei, é também importante lembrar que muita pornografia na internet é resultado de tráfico e trabalho de escravo de outros seres humanos. Procurar pornografia é apoiar esse crime. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu falei lá para este homem, para esse jovem. Foi uma conversa de 40 minutos. Falei para ele. Aí, depois de eu explicar para ele, né, aonde ele usou para mim como base, foi 1 Coríntios 6,18. Tudo me é lícito,
Mas Paulo fala assim, olha o contexto, tudo me é lícito, você é livre, mas nem todas as coisas convêm. Aí Paulo fala de novo, tudo me é lícito, mas eu não deixarei ser dominado por essas coisas. Aí você fala assim, mas eu assisto, mas não sou viciado nisso. Irmãos, não tem como. Porque assim, o pecado começa, ninguém tem controle sobre o pecado. O pecado é igual uma avalanche. Começa pequenininho, uma bolinha de gelo, né? Começa pequenininho. Você acha que você está tendo controle. E vai passando os dias, ela vai descendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A hora que você vê, aquela bolinha que começou pequenininho de neve se tornou enorme. E aí você não tem mais controle. Aí você sai de cena. Aí sabe o que acontece? Ela desce destruindo tudo que se encontra na frente. E é assim, né? Então vamos lá. Aí nós chegamos nessa parte final, foi onde eu disse para ele. Aí ele, como se libertar da pornografia? Como se libertar da pornografia? Eu coloquei assim. Primeira coisa, vamos olhar a pornografia como qualquer vício, como qualquer outro tipo de vício. O vício da bebida, o vício das drogas, o vício da... Enfim. Então, primeira coisa, olhe a pornografia como qualquer vício. Como qualquer vício. Aí quando nós colocamos isso na balança, então eu tenho que olhar a pornografia como qualquer vício, como tipo de qualquer outro vício? Sim. A pessoa que é viciada em fumar, é fácil deixar de fumar? Não é fácil. A pessoa que gosta de beber, que é viciada em bebidas, é fácil deixar de beber? A pessoa que é viciada em drogas, é fácil deixar as drogas? A gente vê a situação que está o mundo, não é o país do Brasil, o mundo. Então, eu disse para ele, olha que você tem um problema. Assim como a pessoa que é viciado em uma droga lícita ou ilícita, não sei, é um tipo de problema. Primeira coisa você tem que colocar na sua cabeça, eu tenho um problema. E todas as pessoas que está ligado em um vício, ela se torna escrava. Porque Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei se levar ou se dominar por ela. Então, uma pessoa viciada, ela se torna dominada por aquilo que ela viciou. Então, não é fácil. Então, é um problema, irmão. Não é qualquer não, mas isso não é um problema. É um problema. Então, todos aqueles que são viciados têm que entender uma coisa. No livro de Lucas 4, Evangelho de Lucas 4:18 diz assim, ó. Lucas 4:18. Olha o que diz aqui. Lucas 4:18. Você quer ver, irmão? Já estamos terminando, viu? Lucas 4:18. Ó. Aqui. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. O versículo 19. Apregoar liberdade, olha aí, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, primeiro passo, toda pessoa viciada, ela precisa
de uma libertação. E essa libertação, existe uma pessoa que é apta. Existe uma pessoa que foi ungida para isso. Existe uma pessoa que foi delegada para esse assunto. Onde nós vemos no livro de Lucas, o que é ungido? Foi escolhido pelo Criador. Ele foi escolhido para trazer liberdade aos cativos. Então, foi isso que eu disse para ele. Primeira coisa, você precisa entender que você precisa de um libertador, porque esse vício que você está vivendo, somente um pode libertar. Só existe um remédio para isso, se chama libertação. E uma pessoa apta, uma pessoa preparada, ungida, separada, escolhida por Deus, essa pessoa ela não foi escolhida pelo Instituto Psicológico, não, essa pessoa ela não foi escolhida pelo pelo Centro de Ciência ou pela mesa de diretora de medicina, não. Essa pessoa foi escolhida pelos médicos dos médicos, pelo psicólogo dos psicólogos, ou seja, essa pessoa, ela é apta na psicologia, enfim, ela é apta em qualquer área da nossa vida, porque ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que somos pó. E outra coisa, ele foi o criador do ser humano. Assim como ele criou a nossa alma e o nosso espírito, ele também criou o nosso corpo físico. E ele conhece, irmão, até quantos fios nós temos em cima da nossa cabeça. Então nós temos que entender uma coisa. A pessoa que entra por o caminho do vício, seja em qualquer tipo de vício que ela está viciada, ela precisa de uma libertação. Só existe esse remédio. Você pode passar pelo terapeuta, você pode passar pelo psicólogo, você pode passar enfim, você pode tomar remédio. Irmão, só Jesus pode libertar. Porque ele tem essa capacidade, ele foi apto, ele foi escolhido, ele foi delegado, ele foi escolhido por Deus para ser o libertador. Então foi isso que eu falei para ele. Primeira coisa, você precisa entender que você tem um problema, você tem um vício. E todo vício é difícil a pessoa largar. Sim, mas é difícil para a medicina, mas para Deus não é. Porque, irmão, para Deus não é. Aquilo que o remédio não faz, Jesus faz. Então, eu disse para ele, primeira coisa, coloca isso na sua cabeça. Você precisa ser liberto deste pecado. Aí foi onde eu falei, então, ele falou, mas como eu faço para me ser liberto? Eu falei, então, primeira coisa, admite que você tem um problema. Então, eu falei para ele assim, então repita comigo. Está você, está eu aqui. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então está você, está eu, e está Jesus como testemunha e como criador, que é o nosso libertador. Aí eu disse assim para ele, feche seus olhos e repita, admita que você tem esse problema. Aí eu olhei para ele, 1 João 1,9. E vou ler para você também, né, que vai assistir essa live, não sei se você passa por essa situação. No livro de 1 João 1,9 diz assim, ó, quer ver? Ó? 1 João 1,9. Olha o que diz aqui. 1 João 1,9. Diz assim, achei aqui, ó. Foi o que eu li para ele, 1 João 1,9. Ó, eu falei, primeiro você tem que aceitar que você é viciado nessa área. E que você tem um problema. E que você precisa de libertação. Porque nós sabemos que não é fácil um viciado se libertar. Então você precisa de ajuda. Então o primeiro passo, você precisa confessar que você tem um problema. Aí eu li assim para ele, 1 João 1,9 diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ó, se confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos, nós reconhecemos que nós temos uma dificuldade, que nós temos um problema, que nós precisamos de uma ajuda.
Então diz assim, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, olha isso, esse libertador, ele é fiel e justo para nos perdoar. E não somente para nos perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo, eu disse para ele, você precisa reconhecer que você está com um problema gravíssimo. E esse problema se chama vício. E esse vício não é fácil, é duro. Só existe um remédio para quebrar o vício, a libertação. E quem é apto para ser liberto? Para trazer essa libertação? Somente Jesus. Então reconheça, confesse o seu pecado, fala para ele, Senhor, eu estou aqui, ó. Seja claro, não esconda nada. Feche os seus olhos e confessa. Aí, irmão, ele fechou o olho e começou a chorar e começou a falar, Senhor, tu sabe, tu me conhece, eu quero lhe dizer que tu és o nosso libertador. E ele começou a fazer a oração do jeito dele e falou, Senhor, eu sou viciado nessa porcaria de pornografia, me apresentaram isso desde os 8 anos, eu já estou na tua casa, tenho 38 anos e eu quero ser liberto, Senhor. E eu reconheço que eu tenho esse problema que somente tu pode resolver essa questão na minha vida, Jesus. Aí ele começou a orar, confessar o seu pecado, e ele começou a falar, eu sei que tu és ungido, é aquele que veio para libertar, para te quebrar as correntes da escravidão, né? Aí ele começou a orar, e aí eu falei assim para ele, agora você ora dizendo que ora para Jesus, dizendo que ele é o único Senhor da sua vida e que ele tem todo o domínio sobre a sua vida. Aí ele começou a orar e declarar que Jesus era o Salvador e o Senhor da sua vida e que o Senhor tinha todo o domínio sobre a vida dele. O livro de Romanos 10:9 diz assim, quer ver, irmão? Romanos 10:9 diz assim. Romanos 10:9 diz assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a pessoa ela tem que entender que ela tem que reconhecer que ela tem esse problema se ela quiser ser liberta, né, da pornografia ou de qualquer outro vício. Ela tem que entender, primeiro ela tem que reconhecer que ela tem esse problema. Isso é um vício. E esse problema não é fácil para resolver. Todo viciado precisa de uma libertação. E só existe um apto ungido para libertar. Quem que é? Jesus, onde nós lemos lá. Aí eu disse para ele, que, você sabe, irmãos, que se você pegar o Evangelho de Lucas 4:18, você vai ver também que Jesus ele fala que ele não veio para nos condenar. Por isso não tem por que omitir. Jesus pode ser o pai, a sua mãe, o seu irmão, o teu esposo, a tua esposa, o teu vizinho, eles podem até te criticar, até condenar o que você está passando, porque ninguém está na sua pele, foi o que eu falei para ele. Mas Jesus nunca ia condenar a sua causa. Jesus nunca, foi o que eu falei para ele, Jesus é o nosso melhor amigo. Então, Jesus nunca vai chegar com arrogância para você e falar assim, tá vendo? Quem levou você lá? Você foi com as suas pernas. Não. Você assistiu porque você quis. Não, Jesus, ele não veio para nos condenar, mas para nos livrar desse pecado. Foi onde nós lemos lá em Lucas 4:18, né? Onde nós vemos aqui, ó, Lucas 4:18, ó. Por isso que eu falo, Jesus é o nosso melhor amigo. Lucas 4:18 diz assim, ó. Lucas 4:18. Ó. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha isso. Então o Senhor, ele não veio para nos condenar. Ele não foi enviado
para nos condenar, ele foi enviado para nos salvar, para resgatar, para nos livrar de qualquer tipo de vício. Então o Senhor Jesus, ele nunca vai te julgar, não. Ele é o nosso fiel amigo, tá? Então, admitir que nós temos um problema, reconhecer como nosso Senhor e Salvador, o único que tem o domínio sobre a nossa vida. E a terceira coisa eu coloquei assim: rejeitar a dominação desse pecado sobre a sua vida. Rejeitar a dominação desse pecado sobre a sua vida. Lá no livro de Tiago 4,7 diz assim, ó, Tiago 4,7 diz assim, Tiago 4,7 diz assim, irmãos, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, você também tem que fazer o quê? Rejeitar a dominação. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,18, rejeitar a dominação desse pecado sobre a sua vida. Você não pode aceitar. Começa a profetizar: eu não aceito, eu rejeito esse poder desse pecado, eu rejeito, que eu não vou ser dominado sobre esse pecado na minha vida. Eu não aceito a dominação desse pecado na minha vida. Eu não aceito a dominação desse vício na minha vida. Começa a profetizar, ou seja, começa a ter uma luta, uma briga, começa a não é revoltar, mas começa nem se rebeliar, mas começa a se levantar contra você mesmo, como Davi disse aquela vez para ele mesmo: por que se perturba de mim dentro da minha alma? Espera em Deus. Você vê que Davi, ele repreende e disciplina as suas emoções. Começa a fazer isso também, eu disse para ele, começa a repreender, deixa o homem interior começar a lutar com o homem exterior, irmão. Não aceite, quando vir as vontades, fala: eu não aceito, o sangue de Jesus tem poder, eu não aceito ser dominado por esse pecado, pelo poder desse vício na minha vida. Resista, age pelo menos, não seja covarde, não se entrega facilmente, irmão. Esse é o problema de muitos, eu disse para ele. O vício chamou, é como, desculpa a minha expressão, eu estou falando como eu falei para ele, é como um cachorrinho que não tem raciocínio, que só age pelo instinto. A pessoa vem, Totó, vem! Aí o Totó vem, aí daqui a pouquinho passa, né? Aí o Totó sai e assim. Não tem vontade própria. Irmão, reage. Eu disse para ele: reage, comece a lutar. O seu homem interior com o seu homem exterior. Não, fala: eu não aceito, a vontade vai vir, mas eu não aceito. Começa a clamar o sangue de Jesus. Aí, Senhora, chama pelo libertador, sabe? Irmão, reaja, seja ativo, seja ofensivo, não seja covarde, lute. Lute pela sua vida, pela sua dignidade, pelas suas causas, pela sua saúde, pela sua salvação. Reaja. Foi assim que eu disse para ele, né? Então, resistir o diabo é isso, é você também lutar, fazer a sua parte. Você lembra quando Jesus ele ia operar um milagre em pessoas que tinham problemas físicos? A pessoa estava sentada, debilitada, deficiente, né? Jesus falava assim: levanta e anda. Jesus falava: toma a tua cama e seja curado. Ou seja, a primeira coisa para ele receber o milagre, primeiramente ele tinha que se esforçar. Ele tinha que fazer a parte dele, é se levantar. E através do seu esforço, da sua vontade, da sua garra, da sua luta, ele recebia o milagre. Ele recebia a libertação. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos se entregar, achar que perdemos a batalha. Não, você precisa reagir, você precisa lutar. Você não está sozinho
sozinho, você não está sozinho, eu disse para ele, você tem um Deus, um libertador, que ele diz para você, ele toma pela tua mão direita e diz assim para você, não temas que eu te ajudo. Então, você precisa resistir, como diz Tiago 4:7, porque é bom nós dizermos com a nossa boca, como nós lemos lá, ó, se com a boca confessar e crendo no coração, você será curado, você será liberto. Ó, diz assim, ó, rejeitar a dominação desse pecado sobre a tua vida, onde nós vemos Tiago 4:7, é como dizer com a boca, porque o diabo não ouve os nossos pensamentos. Então não adianta você somente, por isso que a Bíblia fala, aquele que com a sua boca você confessa e com o coração você crê. Então você precisa, o diabo não vai ouvir o seu pensamento. Às vezes você está falando assim, ai Jesus, me liberta, mas o diabo não está ouvindo. Então você precisa dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, está vindo essa vontade de novo, Jesus, eu repreendo, eu não aceito isso na minha vida, se tu és o meu libertador, Senhor, me ajuda com esse problema, com essa dificuldade, e o diabo vai ouvir, e ele vai, ó, sair em retirada. Ele vai sair em retirada, porque o diabo não ouve os nossos pensamentos, nós temos que confessar com a boca, foi o que eu falei para ele, né? Aí eu coloquei assim, outra coisa, procurar, aí eu falei, outra coisa, depois, né, eu falei assim, outra coisa, quando você chegar, se tiver uma oportunidade, procura a ajuda do seu pastor ou do seu líder. Eu disse assim, procura a ajuda do seu pastor ou do seu líder para ajudar você a continuar no caminho, para você não parar, porque nada está perdido. E sabe, irmãos, esse é o problema também. Às vezes nós não confiamos, não levamos os nossos problemas, as nossas dificuldades ao anjo da igreja. Precisamos levar e confiar, porque o anjo da igreja, o pastor que está na frente da obra, ele foi escolhido por Deus, né? Então eu coloquei assim, procurar a ajuda do pastor ou seu líder para ajudar você a continuar no caminho certo. E ele falou assim para mim, olha, irmãos, aonde eu vou, todo lado que eu vou, você vê pornografia, até na hora de comprar uma cueca. Eu falei, sim. Aí eu coloquei assim, né, tem pornografia em todo lado. O que podemos fazer? Aí eu falei assim para ele, qual é a atitude correta do crente, irmãos? Onde você for, tem pornografia. É numa propaganda de ônibus, é na televisão, é no YouTube, é no celular. Você vai abaixar uma Bíblia, já vem pornografia. Você vai comprar uma cueca, você vê lá que aquela propaganda ela é bastante fora do normal, né? Não precisa daquilo. Você vai comprar, uma mulher vai comprar uma calcinha. E, enfim, existe pornografia em todo lado. O que posso fazer? O que devemos fazer? Eu coloquei assim. A atitude correta do crente perante pornografia deve ser a de José. No Egito, todos nós conhecemos essa história, está lá em Gênesis 39, quando a mulher de Potifar veio tentar seduzi-lo, né? Ele pegou, ó, ele fugiu. Então eu coloquei assim, a atitude correta do crente perante pornografia deve ser a de José. No Egito, lá em Gênesis 39, conta que a esposa do patrão de José queria que ele tivesse relações com ela, mas ele recusou e fugiu da presença dela. Então a primeira coisa nós temos que fugir, né? Aí eu coloquei assim, sempre que podemos, devemos fugir da pornografia. Sempre que podemos, devemos fugir da pornografia. Primeiro ponto, eu coloquei assim, quando você sabe que um filme, ou um livro, ou um site da internet vai ter pornografia, fique longe, mano. Fique longe. Deixa para lá a curiosidade. Você sabe como que é. Então, quando você for assistir um filme, ou quando você for ler um livro, ou um site de internet, e você vai ver que vai ter pornografia, fique longe. Fuja da aparência do mal, passa largo.
Eu sou assim, quando eu tô vendo alguma coisa que eu vejo, ou seja, um filme. É pecado assistir filme? Não, não é pecado assistir um filme. Mas quando você vê que você está lá assistindo um filme, ou você está lá vendo um site na internet, ou você está lá lendo um livro e vai vir alguns conteúdos pornográficos, sai, fica longe. Então, eu coloquei assim, primeiro ponto. Segundo ponto, se você abre um site e vê que tem pornografia, feche. Alguns sites, como o YouTube, tem lugares onde você pode reportar o conteúdo pornográfico e esse será removido. Então, quando você for abrir um site e ver que vai ter pornografia, fecha, fecha. Né? Então, você, igual o YouTube, tem lugar lá que você pode, tem um site igual o YouTube que você pode reportar esse conteúdo. Né? Não vai querer pagar para ver. Então, fecha. Você tem um domínio, você tem um poder, não é aquilo que te domina. Você tem um domínio, então começa a reagir, começa a lutar, mas eu sou dominante. Então começa a lutar, fecha, fecha, né? Remove. Terceiro ponto, se você está vendo televisão e pornografia e a pornografia começar, mude de canal durante alguns minutos até passar. Você está com o controle na mão lá, então você está vendo televisão, começa a pornografia, muda lá, ó, muda o canal durante alguns minutos até passar. E eu coloquei assim, é uma boa hora para você pegar um lanche, ou tomar um copo d'água, ou dar uma espreguiçada, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quarto ponto, se você está num lugar onde não pode sair, como cinema, não dá para sair, né? Então você fecha os olhos. Não é para fechar os olhos assim, não, ó. Igual tem, ó, vai fechar os olhos, igual aquele emoji, vai fechar o olho, eu falo é fechar assim. Não é assim, não, ó. Né? Fecha os olhos. E se for necessário, tampe até os ouvidos. Fecha os olhos. E tampes a tampa até os ouvidos. E o quinto ponto, quinto lembrete, se está lendo um livro e tem uma passagem explícita, salte algumas frases. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós somos apanhados desprevenidos. Sim, o inimigo ele gosta de nos pegar muito desprevenido. Só que tem uma coisa, nós temos olhos, nós temos visão. E quando você vê que aquilo vai trazer um prejuízo, um dano para a sua salvação, ou aquilo é algo que está relacionado à prostituição, nós estamos falando de pornografia, a prostituição é ligada à pornografia, a luxúria, a prostituição é ligada à luxúria, e a luxúria é ligada à lascívia, que é a sensualidade. Então você vê que quando, muitas vezes, esse ato, ele vem nos pegar desprevenido. Então, quando você vê, você já tem o direito de defesa. Você tem um direito de defesa. E qual é a defesa? Existir. Agora, o primeiro olhar, o primeiro impacto não é a sua culpa. Mas o segundo olhar já é um olhar de culpa. Então, você viu, tirou os olhos, Jesus tem misericórdia. Quero ver isso. Mas se você olhou, viu, aí a sensualidade te fisgou e você olhou de novo para cobiçar, para olhar, para desejar, para ver, aí já é o pecado. Então, eu coloquei assim, quando você é apanhado desprevenido, o primeiro olhar não é sua culpa, mas o segundo já é. Então, peça perdão a Deus e força para resistir. Principalmente quando passa uma mulher, né? Uma pessoa seminua na rua,
com falta de sensualidade, de roupas sensuais, você olhou lá, você fala, Jesus, né? Você tira os olhos, mas se você olhar de novo, passou, você tirou. Aí você pega e olha de novo, aí você já está pecando. Então peça força, peça perdão, peça força a Deus para resistir, né? Então eu disse para ele, o primeiro passo é esse, irmão, é reconhecer que nós temos um problema. E esse problema se chama vício. E vício não é fácil, né? Só tem um que pode vos libertar. Eu coloquei assim, pornografia, para nós terminar, vídeos, fotos ou textos eróticos criados para causar excitação sexual. Existe também o cibersexo, né? Isso eu não conversei com ele, mas existe aqui o cibersexo. O que é o cibersexo? É conversas eróticas pela internet com o objetivo de provocar excitação sexual. Aí tem também o sexo por telefone, usar o telefone para ter conversas sexuais impróprias ou para ouvir mensagens eróticas explícitas. E também tem o sexting, né? Que é enviar mensagens ou mensagens sexualmente explícitas para o celular. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Mateus 5:28 diz que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A pornografia, além de você estar muito, como eu disse para os irmãos, muitos sites de internet é ligado a serviço de exploração, de escravidão, né? E nós lemos lá no livro de Romanos 1 e o versículo 32, que não somente aqueles que praticam a depravação dos gentios e a idolatria, mas também vou ler de novo aqui para finalizar, não somente aqueles que praticam, né? Mas que permitem também, olha, é muito forte isso, Romanos 1:32, ó. Da depravação dos gentios. Depois você lê lá Romanos 1, do versículo 18 ao 32, diz assim, ó, a idolatria e a depravação dos gentios. O 32 diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente aos que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Então, esses não herdarão o reino dos céus. Então, foi o que eu disse para ele. Lembrando que a pornografia, ele destrói relações saudáveis, né? Destrói relações saudáveis, além de você incentivar o crime da escravidão sexual. Quantas jovens, quantas crianças que foram enganadas, achando que ia ter um serviço, um trabalho, uma vida melhor, e foram enganadas e hoje estão ali praticando atos obscenos, irmãos, porque não tem como fugir, se fugir morre. Então, quando nós damos prioridade a essas coisas banais, nós estamos incentivando também o mundo o mundo do crime desses atos, né, da escravidão sexual. E também eu disse e nós também temos que lembrar, né, que nós temos que reagir. Nós temos que reagir e não aceitar a dominação desse vício sobre a nossa vida. Qualquer tipo de vício. Reage, se levante, não seja covarde. Confesse com a sua boca que você precisa de ajuda. Chama Jesus quando vir à vontade. E Deus, ele vai te ajudar. Viu? Lembrando que o inimigo, ele não ouve pensamentos, né? E nós temos que reconhecer que somente Jesus tem o poder para nos libertar desse vício ou de qualquer tipo de vício, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que nós possamos entender que Jesus ainda ele continua sendo nosso advogado. Ele continua sendo o mesmo, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Então fique com essa palavra. E na próxima semana eu vou trazer algumas referências bíblicas sobre aqueles que cometem sempre olhar o pecado, né? Sempre aquela pessoa que olha a pornografia. Eu falei que ele comete no mínimo 8 tipos de pecado, que é o pecado da idolatria, pecado do adultério, pecado do engano, pecado do roubo, pecado da ganância, pecado da preguiça, pecado da agressão sexual e o pecado de ignorar o Espírito Santo de Deus. Amém? Depois eu vou trazer algumas referências bíblicas e alguns exemplos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ajudar o nosso próximo, irmãos. Se você conhece alguém que é viciado, né? Passe isso para ele. Diga para ele que ele tem solução para o seu problema. Tem solução para para o seu vício. Aí, no final, esse jovem, ele chorou, nós nos abraçamos. Aí ele disse, pastor, aí eu falei para ele que era pastor, né? Mas para isso não vem ao caso, a questão é... Aí ele chorou, ele marcou lá e falou que fez essa oração. Eu falei, todo dia que você orar, todo dia que você for dormir, você faça isso, reconheça. E outra coisa, se você sabe que você tem problema, você conhece que você é fraco nessa área, procure evitar. Procura evitar. Não se reúne, não deixa, né? Não deixa ambiente, não entre, mude os seus ambientes. Mude o ambiente. Mude os seus ambientes. E Deus vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Deus abençoe Elisama, Deus abençoe a sua vida, irmã Marilene, Deus abençoe. Irmão, Deus abençoe os irmãos, que o nosso intuito é esse, né? Muitos vão assistir, outros irão assistir outro dia, mas que todos aqueles, que esse vídeo possa chegar na vida daquelas pessoas que realmente precisa. E se você assistiu e conhece alguém que está passando por essa situação, irmãos, passa à frente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Como diz aquele ditado bíblico, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa tarde, viu? Amém? Deus abençoe.